é Rodrigo Toledo da Cruz, sou aluno da FATEC de Bragança Paulista e hoje eu venho apresentar para vocês o meu trabalho de graduação. O tema que eu vou falar é sobre a gestão de recursos. Então vamos fazer uma breve apresentação que voltado para a gestão de recursos, esse trabalho tem por objetivo identificar os processos, atividades e controles de gerenciamento da organização. Os objetivos específicos são a identificação de teorias, práticas e conceitos adotados para a perfeita administração da empresa, descrevendo processos e rotinas das áreas analisadas, identificando. Atualmente, as empresas têm cada dia mais buscado o aperfeiçoamento de seus processos e serviços, visando a satisfação de seus clientes e o seu crescimento contínuo. Para tanto, o gerenciamento de recursos está presente em todo momento, fazendo com que cada dia mais as organizações invistam na capacitação de pessoas, no controle do dinheiro em suas marcas e produtos, além da realização das entregas de seus produtos em um tempo cada vez mais curto. Nesse trabalho, o objetivo é explorar a expressão gestão de recursos. Mas aí, afinal, o que é a gestão de recursos? Importantíssimo para as organizações, a área de gestão de recursos é muito independente das características ambientais, das políticas internas e externas, das funções do processo e de muitas outras variações que possam afetar parcialmente ou totalmente a estrutura organizacional de uma empresa. Diante dos momentos de incerteza que vivemos em nosso país, as organizações buscam administrar os recursos humanos, financeiros, materiais, logísticos, operacionais, entre outros, tornando-se uma atividade cada vez mais complexa, além de desafiante. Então, recursos organizacionais são os vários meios utilizados para que a organização possa produzir, se manter funcionando e atingindo seus objetivos. Este conceito pode ser aplicado como todos os ativos, capacidades, processos organizacionais, atributos empresariais, informações e conhecimentos controlados pela empresa para conceber e implementar estratégias únicas, visando aperfeiçoar sua eficiência e produtividade. Ao falar em recursos, não estamos apenas se referindo ao dinheiro, mas também às matérias-primas utilizadas nas produções, nos serviços prestados pelas organizações, materiais, equipamentos e colaboradores. Quando bem aplicados, esses recursos são importantíssimos para o processo produtivo da organização e possuem como base a natureza, o capital e o trabalho. Esses recursos têm como foco as principais constituintes, que são materiais, financeiros, humanos, mercadológicos e administrativos, permitindo a construção de uma base de recursos. Os recursos materiais podem ser edifícios, equipamentos, matérias-primas, tecnologia, produção e instalações. A área de atuação é a área da produção. Então aí um exemplo é o petróleo e a madeira. Os recursos financeiros podem ser capital, fluxo de caixa, crédito, receita, financiamento e investimentos. Sua área de atuação é a área financeira. Humanos podem ser diretores, gerentes, chefes, supervisores, técnicos e operacional, sendo a sua área de atuação a área de recursos humanos. Os recursos mercadológicos são os mercados de clientes, os consumidores e usuários, tendo a sua área de atuação o setor de marketing. Os administrativos podem ser planejamento, organização, direção e controle, sendo a área de administração geral. Percebe-se que os recursos organizacionais representam todos os meios colocados à disposição da empresa e necessários para a realização de suas atividades, e a alavancagem desses recursos para a sobrevivência da organização se dá por 5 fatores fundamentais, que é a concentração mais eficaz de recursos, a complementação de um recurso criando o outro, o encurtamento do tempo entre o investimento e o retorno, o acúmulo eficaz de recursos e a conservação. Bom, vamos falar um pouquinho de recursos materiais. Esses recursos é a compreensão do espaço físico, os prédios e terrenos, as instalações fabris e administrativas,
o processo produtivo, os equipamentos e a tecnologia utilizados pela organização no processo de produção de bens e serviços produzidos pela empresa. Um gerenciamento efetivo e correto desses recursos é imprescindível para uma lucratividade positiva e auxilia de forma significativa na manutenção e crescimento dos ativos da organização, levando sempre em consideração a redução dos custos operacionais e controles do fluxo de materiais. Nesse sentido, a função do gestor é entender os fatores de produção disponíveis, isto é, os recursos naturais, capital e a mão de obra, além de ter o conhecimento necessário do ambiente externo da organização, para ter os materiais necessários, na quantidade certa, no local e tempo certos e à disposição dos órgãos que compõem o processo produtivo da empresa. Outros fatores importantíssimos nessa gestão é a compreensão das classificações dos materiais, a administração correta dos estoques, o estabelecimento de políticas adequadas de suprimentos e a correta armazenagem e controle dos materiais. O estoque é a representação de uma armazenagem de mercadorias, com previsão de uso futuro, onde seu objetivo é atender a demanda, assegurando-lhe a disponibilidade imediata deste produto. Sua formação é onerosa, uma vez que representa de 25% a 40% dos custos totais, e com o propósito de evitar o descontrole financeiro, é necessário que haja uma sincronização perfeita entre a demanda e a oferta de mercadorias. Por fim, o gestor dos recursos materiais que utiliza o planejamento, o controle e a agilidade proporcionarão à organização uma administração de materiais realizada com eficiência, buscando sempre minimizar os custos relacionados à produção, melhorando seu resultado produtivo e, consequentemente, ocorrerá o impacto positivo na relação entre a produção e a capacidade de produção. Agora vamos falar um pouquinho sobre gestão de recursos financeiros, que pode ser classificada como o gerenciamento dos fluxos monetários oriundos da atividade operacional, em termos de suas respectivas ocorrências no tempo, não devendo ser uma função exclusiva do setor financeiro, mas sim de todos os gestores das diversas áreas de responsabilidade. Estes recursos referem-se, portanto, ao dinheiro disponível pela organização e representa a variação do fluxo de caixa, ou seja, é a evidência do movimento de entrada e saída do dinheiro, tendo a função de mostrar se a empresa conseguiu ou não aumentar as suas disponibilidades. Dentro deste conceito, os recursos financeiros mais importantes são os recursos monetários, como capital, dinheiro em caixa ou em banco, créditos, investimentos e contas a receber. Há situações em que o gerenciamento desses recursos possam representar lucros ou prejuízos. Contabilmente, o lucro aumenta o patrimônio líquido, mas não a disponibilidade do dinheiro, já que uma empresa pode estar em ótima situação econômica, com móveis, equipamentos, investimentos, entre outros, mas sem dinheiro para pagar seus compromissos. Nesse contexto, a função do gestor é integrar todas as tarefas ligadas à obtenção, utilização e controle de recursos financeiros, sendo o gerenciamento dos recursos uma das tradicionais áreas funcionais da gestão encontrada em qualquer organização, e a qual cabem as análises, decisões e atuações relacionadas com os meios financeiros necessários à sua atividade. Caixa segue alguns conceitos utilizados na gestão de recursos financeiros, que são despesas, custos, custo operacional, custo não operacional, centro de custos, custo direto, custo indireto e custo total. Na gestão de recursos humanos, para desenvolver as suas atividades, a organização precisa de pessoas. Pessoas essas que constituem os recursos. São muito importantes para que a empresa possa atingir seus objetivos. Em contrapartida, de nada adianta a empresa dispor de ótimos recursos materiais e de excelentes recursos administrativos, se não possuir recursos humanos capacitados e motivados para utilizá-los. O gerenciamento desses recursos é uma área estratégica da empresa, cuja sua missão é gerenciar relações humanas em prol dos objetivos da empresa e do colaborador. Neste ambiente organizacional, a gestão de recursos humanos trata-se do planejamento, da organização,
do desenvolvimento e da coordenação, assim como também o controle das técnicas capazes de promover o desempenho eficiente do pessoal, da maneira que a organização represente o meio que permita às pessoas que colaboram com ela alcançar os objetivos individuais relacionados, direta ou indiretamente, com o trabalho. Para obter bons recursos, as organizações devem recrutar e selecionar pessoas com aptidões desejadas, desenvolver aptidões individuais mediante programas de treinamento, e motivar os empregados por meio de incentivos, fazendo com que muitas vezes o funcionário permaneça na empresa. As áreas de gestão dos recursos humanos são recrutamento e seleção, descrição de cargos, avaliação de desempenho, compensação, benefícios, higiene e segurança, treinamento, desenvolvimento organizacional, base de dados e auditoria. Já para os recursos mercadológicos, esses recursos comerciais são os que a organização utiliza para colocar seus produtos ou serviços no mercado, como vendas, promoções, propagandas, pesquisas de mercado, definição de preço, entre outras. Seu papel tem a ver, portanto, com a movimentação de bens dos produtos para o consumidor, passando por um processo de transformação, podendo-se atribuir como sua atividade básica a distribuição dos produtos produzidos pela organização. Outras atividades estão envolvidas no processo de distribuição de produtos ou serviços da empresa, sendo classificadas em 3 subsistemas, que são a comercialização, a distribuição física e as atividades auxiliares. Neste contexto, a atividade de distribuição dos produtos é muito mais do que simplesmente vender, sendo um processo que envolve a análise das necessidades dos consumidores e todo o necessário para satisfazer essas necessidades, compreendendo o planejamento e a organização do marketing, a fim de interagir com o mercado, e compreende ao planejamento e desenvolvimento dos produtos, a criação de demandas, que é a propaganda, a publicidade, a promoção de vendas e as embalagens. Por isso, a função do marketing é criar valor e satisfação ao cliente, construindo relacionamentos lucrativos para ambas as partes. Em resumo, para o gestor desses recursos, as atividades abrangem um leque muito amplo de atividades, desde o estudo de mercado, a definição de uma estratégia, publicidade, vendas e assistência pós-vendas. Para Kotler, o gerenciamento dos recursos mercadológicos estão inseridos no microambiente e no macroambiente, onde o microambiente consiste em forças próximas à empresa e o macroambiente consiste em forças sociais maiores que afetam todo o microambiente. A gestão de recursos mercadológicos apoia-se em 10 mandamentos, que são a análise de mercado, o perfil do público, compras e estoque, o custo e a formação do preço, o fluxo de caixa, o ponto de equilíbrio, o planejamento tributário, a estrutura comercial, a política de recursos humanos e a infraestrutura. A gestão de recursos administrativos auxilia no processo de planejar, organizar, liderar e controlar os esforços realizados pelos membros da organização e o uso de todos os outros recursos organizacionais para alcançar os objetivos estabelecidos. São regidos por princípios gerais e flexíveis, capazes de serem aplicados a situações diversas. Esses princípios são as condições ou normas dentro das quais o processo de gestão administrativo deve ser aplicado e desenvolvido. Os mais importantes princípios são a divisão do trabalho, a autoridade e responsabilidade, a unidade de comando, a hierarquia e a coordenação. Vimos, o gestor administrativo deve organizar as necessidades, os meios e os recursos que cada setor tem e geri-los da melhor forma. Basicamente, esse gerenciamento consiste em dirigir e manter o controle sobre os recursos de uma organização, onde o objetivo é produzir os melhores resultados que, com a união de 2 ou mais pessoas trabalhando em equipe e de maneira estruturada, possam atingir um conjunto de objetivos ou um objetivo específico. Concluímos que em nossa fase atual de incertezas e mudanças, administrar estes recursos são desafios que toda empresa possui para estar consolidada no mercado. Nesse sentido, uma perfeita administração desses recursos é necessária,
pois ela tem se tornado cada vez mais importante devido à demanda de práticas administrativas apropriadas que visam a política de fazer mais com. E uma gestão bem-sucedida é aquela em que são analisados se a sua qualidade foi igual ou superior ao exigido, se o seu custo ficou dentro ou abaixo do orçamento previsto, se mesmo com a redução da equipe o trabalho foi bem executado, ou se a data da entrega do produto foi igual ou anterior à data prevista, entre outras formas de gerenciamento. Portanto, sempre caberá ao gestor controlar as possibilidades de insucessos e criar condições para o crescimento da empresa, buscando sempre as melhores práticas e ferramentas necessárias para que isso aconteça mesmo em tempo de crise. Uma política adotada pelos administradores atuais é a do fazer mais com menos. Slogan taylorista contemporâneo, essa mantra ainda é difícil de ser interpretada pela maioria dos gestores, já que muitos acabam assumindo atitudes equivocadas, acreditando que é necessário cortar gastos, reduzir equipes e aumentar a carga de trabalho, mas na verdade, o fazer mais com menos pode representar mudanças muito mais significativas do que óbvias interpretações, tais como a definição dos objetivos de forma clara e definida, permitindo que os melhores resultados advinham da identificação de oportunidades e não de nossa capacidade de resolver grandes problemas. Com menos significa trabalhar menos, porém de forma mais inteligente. Significa aumentar a produtividade, sem que para isso seja necessário aumentar esforço a um nível insustentável. Significa focar seu tempo em atividades que possam otimizar não somente os resultados, mas também otimizar e simplificar o caminho percorrido para atingir esses resultados. O gerenciamento desses recursos estará sempre focado, principalmente na otimização da ampliação de sua base de recursos, buscando sempre viabilizar e estruturar cada organização, para, num segundo momento, permitir a sua consolidação